Olá a todos mais uma vez, daqui fala Carlos Alves em representação da Microsoft e neste vídeo vamos tentar fazer tudo isto num só take, sem edição, para falarmos de como vender o Office. E como em qualquer produto, a melhor forma de vendermos, ou pelo menos o primeiro passo, é sabermos do que estamos a falar. Então, o que é o Office? Começando pelo Microsoft 365, que sendo a solução mais completa, é aquela de que vamos falar mais tempo. E, portanto, o Microsoft 365 vai-nos oferecer o quê? Em primeiro lugar, um conjunto de aplicações, para além das aplicações clássicas que toda a gente conhece, portanto, do Word, do Excel, do PowerPoint, vai ter uma série de outras aplicações, dezenas delas, como são, por exemplo, o Teams, o Sway, o Power BI, o Power Apps, o To-Do, o Planner, o Yammer, enfim, são dezenas de aplicações, eu nem sequer usei todas elas. Depois, para além deste conjunto de aplicações, vamos ter também um conjunto de serviços. Nos serviços vamos destacar, em primeiro lugar, o OneDrive, que nos oferece 1 TB de armazenamento por pessoa na nuvem. Este OneDrive, claro que tem também o gestor, que é a aplicação OneDrive, e tem também articulação depois com todo o universo Office, neste caso específico, universo Microsoft 365. Ainda nos serviços temos também 60 minutos de chamadas internacionais por mês por utilizador no Skype e temos também o gestor de e-mail, o Outlook, que também tem articulação total com o Microsoft 365. Depois temos outras vantagens. Nestas outras vantagens começamos pelo suporte técnico. O Microsoft 365 tem suporte técnico 24 horas por dia, que é também aplicável ao Windows 10. Portanto, o utilizador de Microsoft 365 que tenha um problema no seu sistema operativo Windows 10 pode também resolvê-lo através do suporte técnico do Office. E depois, como sabem, os lojistas que nos acompanham neste canal sabem também que há outras vantagens para parceiros e neste caso falamos da nossa plataforma Expert Zone, a nossa plataforma de formação oficial, em que os lojistas, retalhistas, parceiros em geral podem receber chaves de Microsoft 365 e também de Xbox em expertzone.microsoft.com. Importante também dizer que a versão 365 do Office é aplicável a qualquer dispositivo, portanto podemos utilizá-la em Windows, macOS, iOS, Chrome OS e Android. E importa também diferenciar aqui as diferentes licenças, as diferentes ofertas de Office que temos disponíveis. Portanto, vamos dividi-las em duas grandes categorias, que não são estas duas que vão aparecer aqui no slide, atenção. Vamos dividi-las em licenças 365 e as outras, que são as 2019. Então, nas licenças 365 temos o quê? Temos o Office pessoal, familiar e empresas. O empresas vamos deixá-lo um pouco de parte, porque é evidente que é para empresas, e depois aquilo que é a diferença entre o pessoal e o familiar é que o pessoal é apenas para uma pessoa e o familiar é até 6 pessoas. E o que é que difere as licenças 365 das licenças 2019? Bom, como o próprio nome indica, as licenças 365 são para 365 dias e, portanto, no final desse tempo, o utilizador deverá renovar a licença se assim o desejar, se quiser continuar a utilizar o Office. Se não quiser, não há problema nenhum, porque pode simplesmente não renovar porque não perde nada. No caso das licenças 2019, temos de licenças vitalícias, portanto são produtos fechados, quando são comprados não vão ter mais atualizações, não vão ter mais novidades, mas por outro lado também não temos que nunca mais gastar dinheiro em Office. São licenças que podemos usar para o resto da nossa vida, ou pelo menos até entendermos comprar um novo Office ou um novo PC. Depois, outra diferença. Como eu disse há pouco, as versões 365 são para qualquer dispositivo. Isso não acontece nas versões 2019. As versões 2019 são apenas para um dispositivo. E não falo de um utilizador, falo de uma máquina. Portanto, um dispositivo PC ou Mac. Se eu instalar, por exemplo, neste PC em que estou a gravar, não posso instalar a licença 2019 em mais sítio nenhum, não posso usar Office em mais sítio nenhum. Por outro lado, se estiver a utilizar o Microsoft 365, posso estar aqui a gravar e depois fazer login noutra conta qualquer, pode ser até no meu smartphone, no meu tablet, onde quer que seja, e posso continuar o meu trabalho de Office em qualquer dispositivo, porque a licença está pensada para um utilizador, portanto, para uma pessoa que pode utilizar o Office onde quiser. Depois, como é evidente, para as empresas temos apenas estas duas soluções, Microsoft 365 Empresas, como já dissemos, e Office Casa e Negócios 2019, e para os particulares temos as outras três, Microsoft 365 Pessoal, Microsoft 365 Familiar, até 6 utilizadores, este 365 saiu mal.
E depois temos também o Office Casa e Estudantes 2019 para um PC. Em termos de oferta, o Office 2019 tem apenas as aplicações clássicas, portanto, Word, Excel, PowerPoint. No caso do Casa Negócios, Outlook, apenas o Casa Negócios. E as versões 365 têm tudo, absolutamente tudo. Se tivermos um cliente que queira saber, o Office tem não sei o quê, o 365 tem. Nem precisamos de saber qual é que é a aplicação de que está a falar. Bom, se for dentro do universo do Office. Se for uma aplicação que não está no Office, então, claro, temos de ter cautela. Então, passamos ao passo seguinte, que é aquilo que nos trouxe este vídeo, que é como vender o Office. E, neste particular, temos 4 passos a seguir. Em primeiro lugar, falar do Office durante a venda. Falar no início da venda, no meio da venda, no fim da venda, sempre que necessário e sempre que for oportuno. Em segundo lugar, identificar as necessidades do cliente. Os clientes dão sempre dicas sobre qual vai ser a sua utilização, do PC, obviamente, se tem família ou não, enfim, os clientes falam sempre de coisas que podem ser importantes para melhor servirmos aquilo que vai ser a utilização do PC e do Office, porventura. Terceiro passo, relacionar as necessidades do cliente com as funcionalidades do Microsoft 365 familiar. Por exemplo, um cliente que precisa de falar com a família que está no estrangeiro, então terá a possibilidade de utilizar o Teams para esse efeito ou também o Skype. Então podemos dizer que o Microsoft 365 familiar dá essa possibilidade. E depois, quarto passo, também muito comum em vendas, é ultrapassar eventuais objeções e já vamos ver quais são as objeções mais comuns. Queria só fazer aqui referência ao primeiro ponto, que é falar do Office durante a venda. Normalmente o que nós vemos em loja é que a forma mais comum de fazer esta abordagem é dizer quero o Office, e aí o cliente vai sempre dizer que não. Ou porque não sabe o que é o Office, ou porque acha que estamos a impingir uma coisa inútil qualquer, então a nossa função é fazer esta abordagem de uma forma mais subtil. Por exemplo, dizer, gosta deste PC, quer levar este PC, então não se esqueça que este PC não tem o Office. E nós vamos ver na cara do cliente se ele sabe ou não sabe o que é o Office, e se não souber, então explicamos, e se souber, então, aí vamos tentar demonstrar de que forma é que o Office pode ser útil para aquele tipo de utilização. Se falarmos em Office e a cara for assim uma cara de estranheza, podemos dizer é aquele conjunto de serviços e aplicações que tem o Word, o Excel, o PowerPoint, e aí de certeza absoluta que a pessoa vai saber de que é que estamos a falar. É importante realçar o impacto que tem o nosso papel em loja. Agora anda aqui uma vez para a minha volta. É a desvantagem de gravar na rua. Então, para perceberem isto, a probabilidade de vender aumenta drasticamente quando o Office é recomendado. Então, que dados é que temos aqui? Clientes que não veem o Office têm apenas uma probabilidade de 14% de comprarem. Portanto, melhor dizendo, de todo o universo de clientes que foram à loja e compraram um PC e não viram o Office, apenas 14% compraram. Depois, temos aqueles clientes que veem o Office ao lado do PC. Nesse universo, 43% das pessoas compraram o Office. E, finalmente, do universo de pessoas a quem o Office foi recomendado, 78% compraram. Portanto, o impacto de recomendarmos o Office é muito grande. Porém, apesar destes dados serem assim, a realidade é que a 48% dos clientes o Office não é apresentado. Portanto, nós temos aqui uma margem muito grande em que podemos ainda apresentar o Office e aumentar as vendas das nossas lojas. E chegamos então às objeções mais comuns. E, relativamente a isto, a estratégia deverá ser ouvir, solucionar e fechar a objeção. Portanto, não devemos misturar objeções ou tentarmos responder a muitas coisas ao mesmo tempo. Não. Vamos detectar aquela objeção, vamos ouvi-la com atenção para conseguirmos responder devidamente, vamos solucioná-la e então fechar a objeção. Se não conseguirmos solucioná-la, o cliente não vai permitir que fechemos essa objeção. E a primeira objeção é, naturalmente, o preço. Os clientes que dizem que o Office é muito caro. Aqui temos duas hipóteses. Podemos decompor o preço por mês, por utilizador, e eu, para isso vou buscar uma calculadora porque não sei de cor. Então vamos dizer que, de forma arredondada, o nosso Office pessoal são 69 € por ano. Se dividirmos por 12, são 5 € por mês. Se dividirmos por 30, são 19 cêntimos por dia. Portanto, é mais barato do que beber café todos os dias. E há quem beba mais do que um. Por outro lado, podemos então ir pelo argumentário das funções que o Office oferece. Então, podemos dizer, repare, considera caro.
Mas o que o Office oferece é este conjunto de aplicações e enumeramos todas aquelas que sabemos que o cliente vai precisar de utilizar. Tem 1 TB de armazenamento na nuvem. Tem suporte técnico 24 horas por dia também para o seu sistema operativo. Se encontrar algum produto no mercado que faça tudo isto a este preço, então, os meus parabéns. Depois podem acrescentar que não existe tal coisa. Nem sequer existe nenhum que faça tudo isto, quanto mais com este preço. O que existem são, por exemplo, serviços de cloud da concorrência, que só o serviço de cloud, portanto não tem todo o Office agregado, já é mais caro ou um preço semelhante ao Office. Portanto, é também uma forma de rebatermos esta objeção. Segunda objeção mais comum. Eu utilizo antes uma versão pirata. Os clientes nunca dizem assim, mas dizem que tem um sobrinho que instala o Office. Bom, enfim, nós sabemos que estão a falar de uma versão pirata. Qual é a desvantagem das versões pirata? Elas não são atualizadas nunca, portanto nós não vamos ter as novas funcionalidades que vão sendo acrescentadas, não vamos ter a possibilidade de utilizar nada que tenha a ver com a cloud, portanto não vamos utilizar o OneDrive, não vamos utilizar o Outlook, não vamos conseguir utilizar o Teams, portanto vamos ter uma série de utilizações nestes termos. E depois também podemos dizer ao cliente que se está a utilizar uma versão pirata, de certeza que essa versão vai trazer vírus e vai contaminar o seu PC ou o seu dispositivo, não tem que ser necessariamente o PC. Uma das objeções também mais comuns é o cliente que diz que não precisa do Office. O cliente que diz que não precisa do Office ou não sabe o que é o Office, e portanto nós temos que explicar aquilo que é o Office e ele aí talvez já vá perceber que precisa do Office, ou então temos que ilustrar de que forma é que o cliente precisará do Office. E aqui vai sempre depender dos diferentes clientes. Se for um professor, por exemplo, é fácil. Nós dizemos que no Office tem, por exemplo, o Whiteboard, tem o Teams, tem ferramentas em que pode dar aulas à distância, que agora nestes tempos que correm é muito útil. Tem outras ferramentas de aprendizagem incluídas também no Teams. Portanto, temos aqui várias possibilidades de exemplos práticos que vão resolver problemas para aquele cliente em particular. Mas aqui, claro está, vai sempre depender do tipo de cliente que temos à nossa frente. Então temos que conhecer o Office para conseguir apresentar as soluções adequadas para as necessidades daquele cliente específico. Outra objeção, a minha versão antiga do Office serve bem. Aqui podemos falar da compatibilidade. As versões antigas não vão ter a mesma compatibilidade com as versões mais recentes, portanto, se nós abrirmos um fecheiro antigo numa versão recente, ele vai desformatar. E podemos também, mais uma vez, falar das funcionalidades que as novas versões têm, que as mais antigas não tinham. Outra objeção muito comum. Porquê é que não posso utilizar a versão 365 casa na minha empresa? Bom, agora já não há a versão 365 casa, isto foi uma gralha. Seria a versão 365 familiar. Porquê? Porque muitas vezes os clientes empresariais querem a solução mais barata. Mas a solução mais barata, para o caso das empresas, vai sair mais cara. Porquê? Porque as únicas licenças que têm, as únicas referências Office que têm licença comercial são as 365 empresas e 2019 Casa Negócios. O que é que isso significa? Licença comercial significa que são as únicas que, se a empresa tiver uma auditoria, vão estar regulares. Todas as outras são irregulares e vão originar multas ou outras penalizações. Portanto, para empresas, temos sempre que oferecer as versões que são adequadas a empresas. E finalmente temos aqueles clientes que não querem ter uma subscrição. E aqui temos de facto que nos certificar que o cliente não vai precisar de nenhuma das soluções do Microsoft 365 e se assim for, temos então as soluções 2019 para este tipo de cliente que não quer subscrições. Temos o Office Casa Estudantes 2019 que não tem o Outlook, portanto se o cliente quiser uma solução com Outlook e não quiser uma subscrição, terá de optar pelo Office Casa Negócios 2019. Da minha parte é tudo, muito obrigado e não se esqueçam de visitar expertzone.microsoft.com. Eu sei, desculpa interromper assim de repente, mas acabei de me aperceber enquanto estava a editar que não falei de um dos mais importantes incentivos à venda do Office e que também é um argumento que devemos utilizar quando o cliente fala do preço, que é a campanha de tempo extra. Significa que um cliente que compre um PC conjuntamente com uma licença 365 familiar ou 365 pessoal receberá 3 meses adicionais de tempo de licença. Portanto, em vez dos tradicionais 12 meses, a sua licença passará a ter 15 meses, portanto 3 meses gratuitos. E agora sim, despeço-me. Até breve. Obrigado a todos.